E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi. Aqui você vai aprender como analisar o gráfico para fazer as suas entradas com lógica, com razão. Nós estamos no final de semana, hoje é dia de OTC. Vamos ver o que o gráfico tem a nos oferecer para que a gente possa aqui fazer nossas entradas. Então você que está chegando no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender a analisar o gráfico, você vai aprender a compreender as movimentações técnicas do gráfico, você vai conseguir compreender os setores que regem a movimentação do preço para você saber se o gráfico é bom para operar, se ele não é bom para operar. Vou entrar com mais duas taxas aqui. Ele deu uma chicoteada bem na hora que eu entrei com as duas taxas, mas não tem problema. Estamos dentro do trade. Essa região aqui, ó, é uma região muito boa que está trabalhando justamente com essa outra região aqui no passado. O preço já me mostrou aqui, ó, que ele não tem força para chegar até na máxima da região. Então vamos aguardar agora a movimentação, vamos aguardar agora o preço. Você que está chegando aqui, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, tá lá, ó. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai aprender isso, ó, como analisar de uma forma correta o gráfico para que realmente você tenha esse entendimento lógico. Por que que o Cadu faz uma entrada vendido aqui e faz uma entrada já de mão cheia numa região como essa? Porque muita gente questiona, né? Por que não aqui no preço máximo? Por que aqui no início da região? Bom, a gente vai trabalhar sobre isso, esse ponto de entrada que você olha no gráfico e você define como um ponto de entrada. Só que para você fazer essa entrada num ponto de entrada no gráfico, você precisa ter outros requisitos, pessoal. Não é simplesmente eu chego, vejo que tem um ponto de entrada, traço uma linha e bateu lá, entrou. Não. É isso que eu trago todos os dias para você, todos os dias eu procuro explicar isso para você. Existe uma contextualização, existe um contexto, existe um porquê de um movimento como esse, tá bom? Vou falar mais sobre isso, vou explicar essa entrada, mas antes, você que é novo no canal, que está chegando agora aí, eu deixo esse book inteiramente grátis para você fazer download e estudar. São 36 páginas onde eu falo de 16 padrões de velas que eu mais utilizo durante o dia. Para baixar é simples, basta vir aqui no meu canal oficial do YouTube, né, onde você está aqui assistindo agora. Aqui nos links oficiais você tem o meu link do Telegram, do meu canal do Telegram, e lá na mensagem fixada você faz o download do e-book. Você também tem meu Instagram, você também tem meu WhatsApp, que são meios onde você pode tirar uma dúvida sobre a área do aluno, por exemplo. E também tem o link para você fazer a parte da área do aluno. A área do aluno nada mais é que o treinamento onde eu te acompanho e você tem acesso diretamente comigo para ter suporte, tá bom? Então, esses links oficiais você também tem os links abaixo de cada videoaula aqui, tá bom? Então, precisa falar comigo, quiser fazer parte do treinamento, quiser fazer a aquisição do indicador, por exemplo, é só entrar em contato comigo por esses links aqui. Quando você faz acesso aqui ao canal do Telegram, tá vendo aqui, ó, mensagem fixada? Clica sobre ela, abre dois links e aí você faz o download em um dos dois links, tá bom? Aqui dentro você vai ver as aulas que eu subo todos os dias, como a aula que eu subi ontem, ó, falando de alguns hábitos que levam os traders a não terem resultados no mercado. Aqui o Alisson, ó, batendo meta em 10 minutos, batendo meta. Gilson batendo meta. O pessoal que operou no último dia do mês, né? O Marcos batendo meta e fazendo saques. É isso aí, Marcos. Deixa um testemunho pessoal aqui. O José, ó, batendo meta. Aqui o Alisson, outro Alisson. Gilson, Douglas, aula que eu subo para o canal, Luiz, ó, Luiz batendo meta e utilizando o indicador aqui, Cleiton, olha que maravilha, que sequência linda, né? Cleiton, aqui o Cleidson também utilizando o indicador, batendo meta, ó.
Análise gráfica mais indicador Hunter, meta batida. Não tem erro, né, Gleidson? É só saber o que faz. Aqui o Márcio fazendo suas entradas e assim por diante. Então entra aí, baixa seu e-book, acompanhe os alunos, os resultados dos alunos. Se você quiser ficar aqui no canal do Telegram, todos os dias eu posto a aula do YouTube ali, então é muito interessante, né, porque você concentra ali uma sequência num lugar também. Quiser tirar alguma dúvida quanto à área do aluno, como eu já havia falado, ó, meu Instagram, aqui você vê resultados de alunos, aqui no direct eu posto, direct no Stories, e aqui no Destaques eu posto resultados de alunos. Aqui na mensagem, ó, tem uma mensagem aqui, você pode mandar uma dúvida sobre a área do aluno, sobre o indicador, link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp aqui também, no rodapé. Lembrando, pessoal, que ainda está com 60% de desconto, tá? Então aproveite aí essa super promoção para você fazer parte do treinamento. Bom, vamos lá, ó. O preço está chegando de novo aqui nessa região, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. GBP/USD. Me permita aqui mais uma oportunidade. Deixa eu ver se eu vou ter mais uma oportunidade aqui. GBP/USD. Depois a gente volta naquela outra lá, tá? Mas, ó. Vou aguardar aqui porque tá trabalhando bem ali na região. Vou fazer uma outra entradinha ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo ao mesmo tempo explicar essa e fiz a entrada ali. Deixa eu dar uma olhada. Não. Vamos aguardar aqui o fechamento. Vamos ver, né? Aqui, ó. Como eu disse para você o porquê da entrada nesse primeiro movimento da região aqui, existe um porquê dessa entrada, tá? Não é aleatoriamente. Deixa eu ver se eu consigo entrar com mais duas taxas. Essa região aqui, ó, deixa eu marcar para vocês. Essa região aqui que eu entrei, inclusive eu entrei com mais algumas outras taxas ali, está ligada também, ó, a essa outra região aqui, ó. Tá? Vou até deixar essas linhas já marcadas aqui para você ver. Pontos de entrada, pessoal. Identificar os melhores pontos de entrada numa região e fazer a entrada. Tá lá, ó. Vai pegar 3 taxas? Não pegou, que pena. Pegou apenas duas menos umas, ó, mas está fazendo um movimento, né? Bom, já entendeu, né? Ó, vamos voltar lá? Dá uma olhada aqui, ó. Pena, né? Ela fechou, ainda fez um chacoalho aqui na região e está voltando ali. Pessoal, o que são pontos de entrada? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui para você entender um pouco mais. Parece que está tendo uma outra oportunidade lá. Epa, GBP/USD. Eu acho que vai ter mais uma oportunidade aqui, hein? Deixa eu dar uma olhada, ver o que vai acontecer. Deixa eu ver, pessoal. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Depende de como fechar esse candle aqui. Tem mais uma entrada. Se não, a gente... agora ele esticou demais, né? Formou um imbalance ali, mas deixa eu dar uma olhada o que ele pode fazer. Formou um imbalance ali. Então agora ele está muito forte. Muita força na região ali. Deixa ele retornar, depois a gente vê o que faz. Tem regiões aqui, ó, que podem travar o movimento. Apesar que uma movimentação como essa, gente, é maravilhosa, né, para fazer uma entrada. Mas deixa lá. Sabadão nem começou, né? Em quantos minutos aqui? Deixa eu ver, 6h54, 6h59, 5 minutos meta batida. 5 minutos a meta batida. Ó, e ele tem força, pessoal. Ele teve força para vir buscar a região um pouquinho mais abaixo, ó. Teve força, tá fazendo uma movimentação interessante aqui. Tá vindo buscar a região. Interessantíssimo esse movimento que ele está fazendo. Lembrando que essa é aquela mesma região que ele havia rompido anteriormente, né? Agora, mesmo que ele tenha rompido essa região, a gente tem que entender como que o gráfico está trabalhando. Compreende? Você compreende o que o gráfico está trabalhando? Você compreende a movimentação que o gráfico está fazendo? Então, como eu costumo sempre dizer aqui para o pessoal,
O gráfico faz 2 movimentos, pessoal. 2. Desde que eu me conheço por gente, né? Desde quando eu ouvi falar que existiam bolsas de valores, bancos centrais, movimentos cambiais, troca de câmbio, né? Compra e venda de dinheiro no mercado, né? Que é essa troca de câmbio, o gráfico sempre fez 2 movimentos. Sempre fez 2 movimentos. Ou alguém comprou, ou alguém vendeu. Perfeito? Perfeito? Compreendeu? Ou alguém compra, ou alguém vende. Tá lá, ó, mais uma entrada linda. Mais uma entrada linda. Em 10 minutos, ó, 10 minutos, uma entrada com 3 taxas, outra era com 3 também, mas acabou fechando só 2, mais uma, então vamos computar 2, praticamente 5-0 aqui em 10 minutos. Como é possível você abrir o gráfico, trabalhar apenas um ativo, como eu trabalhei aqui, ó, e identificar que esse ativo você pode ser lucrativo? Primeiro, você tem que entender que ele está fazendo pontos de entrada. E você precisa identificar esses pontos de entrada. Mas o que seria um ponto de entrada, Cadu? O que é um ponto de entrada? Ponto de entrada nada mais, nada menos é que um ponto de referência no gráfico, onde você olha dentro do contexto que ele está fazendo e você pensa, olha, essas regiões são boas regiões de entrada. E pronto, termina por aí. Só porque eu identifico ali um ponto de entrada, um bom ponto de continuidade de preço ou um ponto de reversão de preço, é só chegar ali e fazer a minha entrada? Não. Ontem mesmo teve um aluno, o João, né, que ele falando que fazendo uma revisão pelo treinamento, ele entendeu a importância do preço. Então, eu sempre falo isso para vocês. Pessoal, tem muita gente que só trabalha o preço. Tem muita gente que só analisa o preço. Tem alguma coisa de errada nisso? Não. Nada, não tem nada de errado. Tem gente que só fica vendo a ação do preço. Perfeito? Perfeito. Qual é o diferencial do Cadu? O Cadu vê a causa do movimento. Logo, o preço está ligado a essa causa. Então, eu sei que o preço ou ele se movimenta de compra ou ele se movimenta de venda porque teve uma força motora que motivou essa movimentação. Logo, se no gráfico existe alguns pontos de entrada, pessoal, é porque houve esse movimento. Então, por exemplo, como eu chego no gráfico e identifico pontos de entradas? Primeiro, sempre por topos e fundos. Sempre por topos e fundos. Então aqui, ó, vamos começar aqui, ó. Eu tenho um suporte. Eu tenho um suporte. Eu tenho um suporte. Perfeito? Perfeito. Onde está o meu preço? Onde está o meu preço? Meu preço está aqui, ó. No momento em que eu entrei aqui no gráfico, está aqui. O que mais que eu tenho, pessoal? Eu tenho outros pontos. Eu tenho aqui uma resistência, um topo que não é um topo verdadeiro, porém este topo está ligado a essa pequena estrutura aqui, ó. Essa pequena estrutura, ela faz como se fosse um muro de contenção, se você consegue entender. Logo, aqui em cima, isso aqui sim é um topo verdadeiro. Ó. Tem um topo, eu sei que é difícil enxergar ali, mas tem um topo verdadeiro. Depois, tem um outro topo aqui. Então, percebe-se que todo ponto de entrada existe um topo e um fundo de verdade. O que é um topo e fundo de verdade, pessoal? Lá no módulo 12, por isso a entrada aqui, você aprende um pouco sobre o que é um topo e um fundo de verdade. Mas a grosso modo, para você ficar por dentro do que está acontecendo, você tem uma região de suporte em um fundo aqui. Assim como você tem uma região de suporte em um fundo aqui. Aqui, ó, eu tenho uma região de suporte localizado em um fundo, correto? Correto. Aqui, ó, eu tenho resistência localizada onde? Em um topo. Aqui eu tenho resistência localizada em um topo. Qual que é a diferença dessa resistência aqui? É que aqui já existe uma região.
Se você analisar comigo, ó, eu tenho uma região aqui de possibilidade de entrada. É claro que não tem como eu fazer essa marcação aqui, mas ó, deixa eu fazer aqui ó, um vermelhinho para você entender. Ó. Então aqui ó, tem uma resistência, entendeu? Então aqui tem uma resistência. Ou seja, quando eu chego no gráfico, pessoal, eu começo a identificar pontos de entrada. Então, quando você aprende a identificar pontos de entrada, depois que você identificou esses pontos de entrada, o que você precisa fazer? Você precisa entender como o preço chega nessa região. Aí, simplesmente o preço chegou na região, eu posso fazer a minha entrada? Não. Ah, mas então por que muita gente fala assim, ó, traça uma linha, a hora que o preço bater ali, se é suporte você compra, traça uma linha, bateu se é suporte você compra, traça uma linha, bateu ali, se for resistência você vende. Sempre deu certo isso? Você em algum dia na vida aprendeu sobre isso. E eu te digo, você é consistente só porque você traçou uma linha que você achou que era um suporte ou uma resistência, porque você achou que estava localizado em um ponto e um fundo, porque você achou que tinha identificado e você entrou e deu certo? Não, né, pessoal? Se todo topo e todo fundo fosse um topo e um fundo verdadeiro, se toda região que eu marcasse fosse realmente uma região que suportasse ou resistisse o preço, o gráfico não caminharia. O gráfico estaria sempre trabalhando travado. E o que significa isso? Não tem movimento de valorização ou desvalorização. Lembra no começo da aula que eu já falei para você que a questão da valorização e desvalorização do ativo tem a ver com a grande movimentação cambial. Se não tiver valorização nem desvalorização do ativo, não tem movimentação técnica. Então o gráfico precisa caminhar. Você precisa entender a causa do movimento que ocorre entre essas regiões de topo e fundo, entre essas regiões de suporte e resistência. E é aí que vem a análise gráfica. Porque não basta o preço chegar na região. O preço tem que chegar na região dentro de um contexto, onde você tem ali a região definida como ponto de entrada, você tem ali a movimentação da tendência em contexto com a região. Quando o preço chega na região, ele faz um padrão de vela que mostra para você que aquela região realmente é um ponto de entrada, e quando você tem o volume, ele traz a confirmação da entrada. No caso aqui de OTC, nós não temos essa confirmação de entrada, porque o OTC não é mercado aberto, não tem volume, então porque não tem negociações em tempo real acontecendo. Logo, pessoal, é isso que acontece. Então aqui, ó, como você viu na minha entrada, eu sei que o gráfico está fazendo o que aqui? Ó? Uma leve movimentação de alta. E no passado eu tenho pontos de referência que podem ser pontos de entrada. Mas não é porque são pontos de referência que eu tenho que traçar uma linha e sair sentando o dedo, pessoal. Pensa comigo, se fosse assim o gráfico não caminharia. Você tem pontos de referência. Ó, aqui onde eu fiz a entrada num ponto de referência, eu precisei esperar o preço trabalhar. Aqui onde eu fiz as 3 entradas com taxa, depois aqui eu fiz uma compra, né? Neste fundo aqui eu fiz uma compra. Por que eu fiz uma compra? Ô Cadu, porque você fez venda, e de repente você fez uma compra? Sim, porque o gráfico está andando, o gráfico está valorizando. As correções que eu fiz aqui, eu sei que é correção de tendência. Eu sei que é correção de tendência. Agora, essa entrada aqui que eu fiz, ó, é uma continuidade de tendência. Existe essa diferença. Esses dias mesmo um rapaz me perguntou sobre isso. Tendência de alta. Ela expande, faz mitigação. Expande, faz mitigação. Expande, faz mitigação. Todas as vezes que eu entro numa mitigação, eu estou corrigindo a tendência. Todas as vezes que eu entro na expansão da tendência, eu estou continuando a tendência. Então, se a tendência é de alta, quando eu entro na expansão, eu estou continuando a tendência. Quando, aqui ó, que eu entrei, né? Foi aqui que eu entrei, foi aqui,
aqui e aqui que eu entrei. Então, quando eu entro ali naquele movimento, peguei errado aqui, peraí, ó, aqui, ó. Quando eu entro neste movimento aqui, ó, quando eu entro aqui e aqui, eu estou entrando na mitigação da tendência. Ou seja, eu estou corrigindo a tendência. E quando eu entro aqui, estou continuando a tendência, pessoal. Eu já falei para vocês, existem só dois movimentos no gráfico. Ou você continua o movimento, ou você corrige o movimento. Existe coisa mais simples que isso. E ainda sabendo que você tem 50% de chance de acerto ou erro, no sentido de, se você souber analisar o gráfico, souber exatamente identificar os melhores pontos de entrada no gráfico em suporte e resistência, o que vai acontecer com aquela taxa de 50% que você teria de acerto, né? Se você já sem analisar, você tem 50% de chance, imagina você sabendo analisar, ela vai expandir para mais 30%, mais 40%. Eu nunca falo mais 50%, pessoal, por mais assertivo que seja, porque pode ter uma volatilidade, pode ter um evento, pode travar a corretora, pode cair a internet. Existe aquela porcentagem que independe da gente que pode acontecer. Pode acontecer, né? Quem nunca, no meio de uma negociação, não caiu a internet, né? Acontece, infelizmente acontece. Então, você percebeu que quando você sabe identificar os melhores pontos de entrada em suporte e resistência, as coisas mudam? As coisas mudam, pessoal. Quando eu abri o GBP-USD aqui e vi aqui a possibilidade da movimentação do gráfico, o que eu identifiquei aqui? Que era um bom gráfico para operar. Por que é um bom gráfico para operar? Porque tem regiões de topo e fundo. Topo e fundo. Topo e fundo. Isso são regiões de topo e fundo. São regiões de suporte e resistência. São regiões que eu vou definir pontos de entrada. São regiões que eu vou acompanhar a tendência. São regiões que eu vou esperar um padrão de vela. São regiões que eu vou esperar uma contextualização para fazer uma entrada. Agora, o que acontece? Existem os pontos de entradas nessas regiões, de identificar esses pontos. Agora, o que acontece? Por que tem gente que não tem resultado? Eles saem entrando aqui, ó, nesses meios termos aqui, ó. Você dá uma olhada no gráfico da pessoa e fala assim, mas por que a pessoa entrou aqui? Por que ela fez uma entrada aqui? Não tem um ponto de entrada, não tem um topo, não tem um fundo, não tem uma referência de entrada. Referência. Ó, guarda esse nome aqui, referência. Referência. O que significa isso? Ponto de entrada. Eu não sei se você anda de ônibus aí na sua cidade, não sei se você anda de metrô aí na sua cidade. Aqui na minha cidade, meus filhos andam de ônibus. Um dos motivos mesmo de eu sair do estado de São Paulo e vir para cá foi por justamente eles terem essa liberdade. Então eles vão de ônibus para a escola, voltam de ônibus para a escola, para dar essa autonomia, pessoal. Ah, Cadu, mas que coisa chata, você não pode levar o seu filho na escola, tal. Claro, né? Na semana de 10 vezes, né, de 5 dias de ida e volta, nessas 10 aí, umas 3 por aí, a gente pega eles, leva eles. Mas eles precisam viver. Eles precisam saber o que é pegar um ônibus. Eu, pessoal, viajei 5 anos de ônibus para fazer minha primeira faculdade. Eu estudava em outra cidade. Eu ia e voltava todos os dias de ônibus e tinha que estudar, tinha que trabalhar no dia seguinte. Foram 5 anos viajando de ônibus. De uma cidade para outra. 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros por dia de ônibus. Por quê? Ah, Cadu, é ruim. Não, pessoal, isso vai criando uma casca pessoal em você. Você vai entendendo que a vida, como diria o meu filho, com aquele canal do YouTube que ele assiste, a vida é uma caixinha de surpresas. Você vai identificar que a vida, se você não tiver uma referência de vida, do porquê lutar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então,
na entrada do gráfico, por que você não vai ter uma referência? Por que você não vai ter um ponto de entrada? Ah, Cadu, esses dias mesmo o aluno falou assim para mim, eu postei aqui, eu fiz uma entrada no gráfico e ele falou, ó, não gosto de trabalhar em gráfico assim. E eu falei para ele, eu também não, mas foi a oportunidade que eu tive. Então, bons gráficos para operar, pessoal, que eu vou entender que existem pontos de entrada, são gráficos que estão fazendo topos e fundos. Agora, quando é um gráfico que ele está assim, ó, vem sempre uma pessoa e diz assim, ah, mas o gráfico está trabalhando numa super tendência de alta, basta eu comprar. Vai nessa para você ver. Aqui em opções, que a gente trabalha com scalping, no day trade, pessoal, o bom gráfico para operar é esse gráfico aqui, ó. É o gráfico que está fazendo topos e fundos, e não esse gráfico aqui que parece uma minhoca subindo ou uma minhoca descendo. Você tem que ter pontos de referência no gráfico. O que são pontos de referência? Onde os negociadores deixam no passado referências cambiais, onde eles dizem assim, aqui eu não quero que o preço suba, aqui eu não quero que o preço desça. Entendeu? Então, por isso que você tem que aprender como identificar os pontos de entrada, os melhores pontos de entrada no gráfico. E isso é simples, pessoal. Só que isso tem que ser estudado dentro das técnicas da análise gráfica. Isso tem que ser estudado com referências didáticas e teóricas e colocado em prática. A prática é justamente você treinar isso, você treinar a identificar, você treinar as entradas, você treinar o encaixe de contexto. Isso é treinável. Ninguém nasce sabendo day trade. Ninguém nasce sabendo como analisar um gráfico. Não é que nem papai fazer cocô que você nasce fazendo. Não, pessoal. Isso aqui é aprendível. Existe essa palavra aprendível? Nem sei. Então você pode aprender. Aliás, você deve aprender se você não sabe. Entendeu? Então, saber como identificar os pontos de entradas ou os melhores pontos de entradas em suporte e resistência é um começo da análise. É um entendimento, porque quando eu falo para você sobre os pontos de análise, eu sempre falo que a primeira coisa é o contexto gráfico. Só que para você entender contexto gráfico, você começa a entender primeiro as regiões. Pronto, ó. As regiões, ela é tão importante porque quando você define região, depois você vê como as tendências estão trabalhando e você encaixa aquele padrão de vela, pronto. Você tem a oportunidade de entrada, pessoal. E volume quando existe, né? Ou seja, você entendeu que numa escala de valores, a região aqui está em segundo lugar. Quando você define as regiões e espera contextualizar o gráfico, pronto, aí é encaixar tendência, padrão de vela e volume. Agora, tem gente que faz entrada em qualquer lugar, sem referência de ponto de entrada, sem referência de uma região. Aí não dá, né? Aí não tem como ser vitorioso. Sabadão, ó, fechando 3, 1, mais 1, 5-0 aqui, ó, altamente lucrativo. Falamos aqui sobre pontos de entrada, é a nossa hashtag de hoje. Se você quiser fazer parte do treinamento, quiser realmente aprender como analisar o gráfico, entender todos esses pontos de entrada, como fazer contextualização gráfica, entender justamente o passo a passo, dê uma oportunidade para você mesmo. Quem sabe iniciar um novo mês aí com conhecimento e seguindo o seu caminho, seguindo atrás daquele objetivo que você procura. Quer fazer a aquisição do treinamento? Os links estão abaixo aí no canal, na descrição. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Quer fazer a aquisição do indicador? Lá no módulo 13 eu explico como funciona. Quem é aluno já sabe. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. E eu te vejo numa próxima aula, no próximo trade. Eu espero ter ajudado você, espero que você deixe aquele like, comente sobre a aula e fique com Deus. E eu te vejo numa próxima. Fui!